Fala Craftsman, fala Craftswoman, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Henry Júnior e está começando agora o Cast Manication. Muito obrigado você que está sintonizado aí, seja através do Spotify ou do iTunes, Google Podcasts, de onde você estiver ouvindo, muito obrigado pela sua audiência. Se você quer desbloquear a sua vida através da comunicação, você está no lugar certo, tá? Então aqui a gente vai passar para você dicas de como perder o medo de falar em público, de como perder a ansiedade, a timidez, como solucionar o problema do branco na fala. Você vai conseguir, depois de colocar em prática, tá? Porque não adianta só ouvir o que eu tô falando e achar bonito, né? Ou não, e não praticar. Você tem que praticar. Se você quer se comunicar bem, você, antes de tudo, tem que lembrar que você nunca pode negar um convite de falar em público. Sabe quando você é convidado para dar a sua opinião, para expor a sua opinião sobre determinado assunto? Se você se nega a esse convite, você está fazendo tudo o que você não deveria fazer para você começar a desenvolver as suas habilidades comunicativas ou aprimorar as suas habilidades comunicativas. Nunca negue um convite de falar em público, porque é só praticando que você vai melhorar essa habilidade comunicativa. Essa é a primeira premissa básica. E aí, se você se comunica bem, naturalmente você vai ter atitudes, autoestima, autoridade, autoconfiança, mais amigos, autoaceitação. Elas não se esgotam, tá? Mas eu trouxe essas 6 características porque são as 6 principais na minha opinião. E elas não necessariamente estão nessa sequência lógica, mas eu vou apresentar aqui 2 possíveis cenários, tá? 2 possibilidades para uma pessoa chegar à autoridade, por exemplo, que é um estágio muito, muito elevado da comunicação. Uma pessoa que tem autoridade, ela antes de mais nada tem que ter uma habilidade comunicativa muito boa. Talvez esse não seja o seu objetivo, mas se você conhece alguém que almeja autoridade em algum âmbito, você pode compartilhar com essa pessoa. Se você deseja só perder o seu medo de falar em público, isso aqui também é pra você, tá bom? Porque talvez um dia na sua vida você vai querer aí despertar autoridade pra usar a seu favor em determinada situação. Mas vamos lá colocar essas características aqui em uma ordem lógica. Então, a primeira dessas características que eu vou falar pra você, de uma pessoa que se comunica bem, é a atitude. Tem pessoas que têm mais conhecimentos do que habilidades. Tem pessoas que têm mais habilidades do que conhecimentos. Independente do que você tiver mais, você tem que ter atitude. Só tendo atitude, você consegue colocar em prática os seus conhecimentos e habilidades. Você consegue apresentar as suas habilidades. Então, a atitude é o primeiro ponto, é a primeira característica de toda pessoa que se comunica bem. A atitude, por exemplo, de não se negar um convite de falar em público. Tenha essa atitude. Comece a ter essa atitude. Isso é para o seu bem. A segunda característica é autoconfiança. Se você tem mais atitude, você tende a ter mais autoconfiança. Você vai começar a perceber que você tem mais confiança para falar em público, que você tem mais confiança para se apresentar, seja no trabalho, em algum ambiente educacional, uma faculdade, escola, você vai ter confiança. Digamos que a partir de hoje você decide ter a atitude de não se negar o convite de falar em público. E aí você tem uma oportunidade amanhã de falar em público. E você fala em público. A partir do momento que você rompe essa barreira, pode ter certeza que você terá mais confiança das próximas vezes. Pode gerar uma autocrítica? Pode. Tudo vai depender da sua personalidade. Tem gente que é mais crítica consigo mesmo do que outras. Tem gente que não se critica. Independente de qual seja a consequência dessa sua atitude, você terá mais confiança das próximas vezes. A não ser que você passe por uma situação muito frustrante, que aí ou você nunca mais vai aceitar o convite de falar em público, ou você vai ter a atitude de entender que aquilo aconteceu por algum motivo e que você tem que aprimorar e que você tem que melhorar em alguma coisa para que aquilo não se repita. Depois da autoconfiança, a gente tem a autoaceitação. Se você tem mais atitude, se você tem mais autoconfiança, você tende a ter mais autoaceitação. Você se aceita mais. Você vai parar de se pré-julgar em relação àquelas outras pessoas que, na sua opinião, eram pessoas que tinham desenvolturas comunicativas muito boas. Essa autoaceitação, essa característica de quem se comunica bem, ela é fundamental. Sabe por quê? Porque agora a gente desemboca numa coisa fundamental para a vida, importante para a vida. Não só para quem quer se comunicar bem, não só para quem se comunica bem. A autoestima. Autoestima é uma coisa que, na minha opinião, deveria existir matéria de autoestima na escola. Porque a pessoa ela tem que entender que ela consegue fazer. Você tem que entender que é possível perder o medo de falar em público. Você tem que entender que é possível perder a timidez, que é possível solucionar o problema do branco na fala. Você tem que entender que você consegue. Eu já sei que você consegue.
Bom, a gente falou de atitude, autoconfiança, autoaceitação, autoestima. Nós temos mais duas. A quinta é mais amigos. Sim, não é pessimismo, gente. Não é pessimismo, é realidade. Quem se comunica bem tem mais amigos. Você já parou pra pensar nisso? Então pega aquele seu amigo, aquela sua amiga que se comunica bem. Observe, normalmente essas pessoas, de duas uma, ou elas falam com todo mundo ou elas falam com a maioria. É uma realidade. Quem se comunica mais tem mais amigos. Isso pode ser um objetivo? Pode. Isso pode ser um objetivo. Talvez você esteja buscando se comunicar simplesmente porque você quer ter mais amigos. Isso é perfeitamente possível. E se você não sabia que poderia existir essa possibilidade, fica com a gente, porque você vai aprender técnicas comunicativas e naturalmente você vai conseguir todos esses objetivos que você almeja através da comunicação. Então agora a gente chega na última característica de quem se comunica bem, que é a autoridade, que a gente falou no início. Talvez não seja a sua preocupação agora, nesse momento, mas pode ser no futuro. E não exclua essa possibilidade. A gente não sabe o que acontece amanhã, a gente não sabe o que vai ser amanhã. Talvez amanhã você está em outro emprego, talvez amanhã você está no mesmo emprego, só que mudou de curso na faculdade. Então a gente nunca sabe o dia de amanhã. Não exclua a possibilidade de um dia você precisar de autoridade para fazer algo na sua vida. Normalmente a autoridade é uma coisa que a maioria das pessoas, elas almejam, elas objetivam através dos estudos, seja através de leituras. Normalmente quando a gente busca algo, ou a gente quer satisfazer um prazer nosso, por puro prazer pessoal, ou nós queremos autoridade para fazer algo. Então, a autoridade, nós chegamos nessa última característica de quem se comunica bem. Bom, se você tem atitude, se você tem autoconfiança, e aí você vai ter autoaceitação, autoestima, mais amigos, você tende a ter mais autoridade, naturalmente. Eu admiro, né? É admirável as pessoas que conseguem autoridade sem querer, sabe? Existe muito disso, apesar de não ser a maioria. O que é isso? Digamos que você é a pessoa que está falando alguma coisa. E aí você consegue conquistar alguém, você consegue cativar alguém e fazer aquela pessoa ter total atenção quando você está falando. Naquele momento você ganhou a autoridade da pessoa. Só que às vezes a gente faz isso sem querer e é admirável quando isso acontece. Por quê? Porque hoje, atualmente, a maioria das pessoas estão buscando ter autoridade de maneira forçada. Sabe? A colocar na sua goela, a botar a goela abaixo, que ela é a autoridade. Você consegue a autoridade se você fizer todos esses passos aqui. E isso se você estiver num nível assim, sabe, inicial. Agora, tem como pular tudo isso e simplesmente mostrar que tem autoridade, unindo o conhecimento a habilidades para mostrar aquele conhecimento e atitude para usar essas habilidades. Tem como você pular tudo isso. Tem como você pular atitude, autoconfiança, autoaceitação, autoestima, mais amigos e chegar na autoridade. Como? Fazendo esse processo de ter conhecimento, ter a habilidade certa para mostrar o conhecimento e ter atitude para executar essas habilidades. Então dá para você ter a autoridade tanto de uma forma quanto da outra. Bom, nos acompanhe nas redes sociais. A gente está postando sempre lá na página da Crafts Communication muitas dicas. Nós teremos podcasts toda terça-feira. Esses podcasts estarão disponíveis nas principais plataformas de streaming. Se você curtiu o assunto, você compartilha com a galera. Se você compartilhar com aquela pessoa que você conhece que precisa talvez de uma dica para melhorar suas habilidades comunicativas, você vai estar ajudando essa pessoa e você vai estar ajudando a Crafts Communication também, naturalmente, a crescer. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.